Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe. Hoje estamos aqui em um ambiente diferente para falar sobre profecias e as implicações dela, porque minha esposa está lá dentro conversando com a minha irmã e aqui fora tem bastante crianças, então se aparecer algum barulho aí, então ignore e foque aí sua atenção no vídeo. Muito bem. Eu vou começar o tema abordando de uma maneira não bíblica, até de uma maneira que vocês possam compreender se vocês, depois desse review, né, assistirem o filme Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo, talvez até Matrix. Então eu estava assistindo esses dois filmes e veio alguns insights na minha cabeça. Praticamente assisti um num dia e o outro 1 ou 2 dias depois, e eu consegui pegar uma conexão ali muito bacana entre os dois filmes. Primeiro eu vou começar esse vídeo falando sobre Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo. Então a história, assim, eu vou dar uma resumida no filme só para você poder entender, também ter vontade de assistir depois desse vídeo, porque eu contextualizar a história talvez seja importante para vocês entenderem. Então, o filme tem dois protagonistas, né? Então é o príncipe da Astan e uma princesa também, só que ela é sacerdotisa, chama Tamina, se não me engano. Isso, Tamina. Ah, e ali a Tamina, ela protege um objeto chamado adaga, a adaga do tempo lá. E aquele é um objeto que ele tem um poder especial, e o poder desse objeto ele é voltar no tempo. Mas só o portador da adaga, quando libera areia lá, então essas areias do tempo, né, tem uma fonte de areia do tempo, ele consegue vivenciar um certo tempo, e quando ele aperta, aquele negócio volta em uma determinada proporção, e aquela pessoa ela consegue ter a ciência dos eventos futuros que vão acontecer com ela. Então, teve até algumas cenas de batalha em que o príncipe Dastan estava utilizando ali sua técnica, e quando ele apertou, ele voltou no tempo, conseguiu prever os ataques do inimigo, e com base nessas previsões ele conseguiu se sair bem melhor. Pois muito bem. O que viagem no tempo tem a ver com profecias? Bom, viagem no tempo ela pode ser definida de várias maneiras, mas de certa forma existem disciplinas matemáticas que estão que elas foram montadas em cima desses conceitos. De viagem no tempo propriamente dito, não, mas de interações futuras e interações passadas. Então, nesse vídeo eu não vou definir a formalidade matemática nesse sentido, mas existe na engenharia da informação um conceito chamado de sistema causal e outro de sistema não causal, tá? O sistema causal é ali onde os resultados daquilo que desse sistema, eles são baseados única e exclusivamente nas saídas passadas. Se algum tipo de saída anterior, futura, ele afetar a saída que está agora, a entrada de agora, esse sistema ele é um sistema não causal, tá? Então existem disciplinas que buscam de alguma maneira usar isso daí, inclusive disciplina de sistema de controle, algo usado para ali, por exemplo, impressora 3D para manter a temperatura em um certo nível constante. Então tem um negócio chamado lá malha de controle. Essa malha é fechada através de um sensor, então eu consigo, através de medição da temperatura atual, estimar qual seria a minha temperatura futura, e dessa forma eu consigo atuar com um controle muito mais preciso. Então eu consigo, em termos de controle, controlar um sistema com base em um diagrama de malha fechada de maneira razoavelmente precisa. Mas o que isso tem a ver com a profecia bíblica? Bom, ainda pegando o gancho ali do filme Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo, é como se o tempo ele passasse, só que o portador da adaga conseguiria retroceder no tempo. Só que quando ele retrocede no tempo, a única coisa que vem junto com ele é a informação. Ele não
pode ali pegar, sei lá, um objeto do futuro e trazer para o passado. Mas a informação que fica com ele, na verdade, é aquilo que ele leva dessa experiência de viagem no tempo. E nesse sentido, ele consegue usar uma informação futura para ser aplicada no passado, e com base nessa informação, ele consegue ter uma capacidade de previsibilidade ou de mudança de ação diferente. E o que isso se conecta com profecias bíblicas? Vou dar um exemplo que a gente considera que está distante, de certa forma, é o evento do Apocalipse. Então, o Apocalipse foi um evento que João escreveu, vivenciou, e ele trouxe essa informação para onde? Para o passado. Então, de alguma maneira, analogamente, a profecia bíblica nada mais é do que uma viagem no tempo, onde o portador dessa profecia, na verdade, ele traz a informação para o tempo presente. Então, veja bem, quando nós lemos a palavra de Deus e a gente vê profecias ali de maneira extensa e assim, de maneira recorrente. Profecias que seriam aplicadas a médio prazo, a curto prazo e a longo prazo, como eu falei de Apocalipse. Ali as profecias do livro de Daniel, muitas delas foram aplicadas a médio prazo. E existiam algumas profecias, como as que Jesus fez em relação ao templo, que seria destruído, que foram concluídas a curto prazo, ou, por exemplo, a questão de Jonas lá, quando ele prega para aquela cidade, porque Deus ele falou que aquela cidade ia ser destruída e aquela cidade se arrepende. Então, a profecia é a forma que Deus tem de intervir no passado, com base no que ele sabe do futuro. Então, Deus, ele pega informações que ele já sabe no futuro e traz para o passado para quê? Para mudar elas. Veja no livro de Jonas o claro exemplo de que Deus falou que iria destruir a cidade de Nínive. E ele fez isso não por conta que o povo se arrependeu. Então Deus, através de seu profeta, mandou ele ir numa cidade e falar que iria destruir aquela cidade por conta dos seus pecados. Eles se arrependeram e essa informação futura ela foi gerenciada por Deus, chegando ao passado. Para quê? Para que essas pessoas pudessem se arrepender e a destruição delas não viesse. Então, a Bíblia ela está recheada de informações futuras que nós trazemos para a nossa vida e elas são aplicadas para que nós possamos, de alguma maneira, ter um conhecimento prévio de algumas coisas e se preparar para essas coisas. E também a oração nesse sentido, ela também é uma forma que Deus ele vem através da nossa vida, através do Espírito, e nos dá informações futuras. Ou seja, informações futuras eu não estou falando que é o número da Mega Sena, eu não estou falando, eu estou falando que coisas que são aplicáveis na vida de todo cristão. Que Deus fala assim, ó, não sai do seu emprego agora, porque não é tempo de você sair. Ou seja, se fosse tempo de você sair, ele talvez não falaria nada, entendeu? Ou falaria sim, saia, confirmaria. Então veja, muitas pessoas quando oram têm eu vou dizer assim, suas ações movidas de maneira que essas orientações de Deus se encaixem perfeitamente em sua vida. Então nada mais bonito do que você pedir algo que Deus já quer te dar. Porque se Deus já sabe que vai te dar alguma coisa, mas mesmo assim quer que você peça, se você antever, ou se ele fizer você antever aquilo que ele vai te dar, é muito mais fácil para você se preparar. Por exemplo, eu quando fui casar, eu fui orar. Na verdade, quando eu fui casar, não. Eu arrumei um emprego e comecei a orar. E Deus falou comigo: guarda dinheiro. Deus só falou: guarda dinheiro. Eu não sabia que eu ia arrumar uma namorada e nem que eu ia casar. Então ele falou: guarda dinheiro. Eu juntei ali, consegui juntar R$ 4.000. Juntei esses R$ 4.000 e esses R$ 4.000 serviram como base no meu casamento. A minha gestão financeira melhorou muito e por isso eu consegui casar. Foi por conta de Deus ter falado, ó, guarda dinheiro que você vai precisar.
Então, de alguma maneira, Deus, ele anteviu algo que iria acontecer na minha vida e me deu a preparação daquilo que viria. Então, a profecia, essa profecia eu digo até no sentido de oração, aquilo que você ora em secreto com Deus e Deus te orienta, é uma maneira de Deus ele interferir no seu presente, que na verdade amanhã vai ser seu passado. Então Deus, ele pode sim mudar o passado. Lembra que eu tinha falado na, no vídeo anterior? Eu falei, a oração não muda o fato. E realmente, daquilo que já aconteceu, não tem como mudar o fato. Mas se você orar e pedir a Deus uma direção, Deus vai te mostrar coisas novas que você ainda não conhece. Inclusive, tem um versículo muito bonito da Bíblia que fala sobre isso. E ele vai anunciar a você coisas grandes. Então, quando você ora, Deus, ele te profeticamente, através de profecias, ele te orienta para que você possa preparar o seu presente, que um dia vai ser seu passado, para enfrentar um futuro. Então a profecia ela faz parte da oração, tanto quanto outros elementos ali que você acha, que o jejum, o agradecimento, o sentimento de gratidão, e a profecia é a resposta de Deus para aqueles que oram. Se você gostou desse vídeo, você precisa compartilhar essa mensagem, curtir, se inscrever e ativar os sininhos para receber todas as notificações. Eu vou falar um pouco de profecia, a profecia que, assim, em algum sentido do que existe em Matrix. Depois a gente fala da profecia de Matrix, como ela é aplicada ali. Eu falei aqui bastante das areias do tempo. E você pode ver isso a todo momento quando você lê a sua Bíblia, a oração e Deus ele movendo ali profeticamente o seu povo por meio de orientações para aquele tempo e orientações inclusive que ainda não aconteceram, como eu já disse, como o livro de Apocalipse, que vão nos ajudar. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. Até logo.